Uma boa noite, igreja. Eu, particularmente, isso é de mim, né? Eu não gosto de chegar atrasado aos cultos da igreja, cultos do Senhor, porque é triste, né? Eu me sinto triste com isso, né? Mas Deus sabe todas as coisas, Deus conhece os nossos corações e também Deus conhece o nosso espaço, né? Eu costumo dizer que a gente se apressa para todas as coisas, né? Eu já trabalho lá na empresa há algum tempo, eu cansei de observar, já falei também algumas vezes, eu já cansei de observar as pessoas, na época que nós batíamos o ponto, as pessoas corriam para não perder 10 minutos do ponto, né? Para não perder a hora, vamos dizer assim. Eu vejo as pessoas, o povo de Deus, que a gente muitas vezes não está nem em favor do Brasil, né? Mas nós não damos conta disso tudo, né? A Bíblia diz que o Senhor não dorme, né? O Senhor, Ele é conhecedor de todas as coisas. Então nós devemos ter mais zelo com as coisas de Deus, nós devemos, como servos de Deus que somos, ter compromisso com as coisas de Deus, para que as coisas de Deus fluam de maneira agradável ao Senhor. Amém? E eu acredito que nessa noite, Deus já falou no meu coração alguns dias, eu também já pude observar essa palavra, né? E certamente, como a palavra já falou no meu coração, e parece que já sabia de muitas coisas que foi acontecendo no decorrer dessa semana, e parecia que seria eu mesmo que estaria aqui nessa noite, né? Eu estive na igreja, quinta-feira, e aí eu no caminho até a igreja eu fui pensando, pastor, eu não vou ainda para pregar na igreja, também será quinta-feira. Exatamente, era quinta-feira, né? E a palavra já foi amadurecendo no meu coração, a palavra que eu já tinha ouvido, já conhecia a palavra também, e essa palavra falou muito no meu coração, e tem falado, falará até a vinda do Senhor, porque existem decisões na nossa vida que nós devemos tomar, levar essa decisão a sério, porque existem várias decisões, mas existe uma decisão que vai ser fundamental na nossa vida, né? E aceitar Cristo como Salvador, todos nós que somos conhecedores da Bíblia sabemos disso. Mas essa palavra Deus colocou no meu coração, já foi confirmada, não sei eu se será falada da maneira que Deus quer, porque eu sou uma pessoa simples, eu não gosto muito de enfeitar as palavras, certamente devem ser enfeitadas, porque é isso que as pessoas estudam, né? Acho que as pessoas se desenvolvem espiritualmente falando, biblicamente falando, e Deus certamente usa. Mas Jesus também era uma pessoa simples e nasceu numa manjedoura, né? Para mostrar a simplicidade das pessoas, para mostrar que ele, dono de tudo, criador do céu e da terra, foi também uma pessoa simples, né? E muitas das vezes nós esperamos ouvir palavras extraordinárias, né? Mas está na simplicidade de uma palavra a salvação e a solução de muitas das coisas. Então Deus possa realmente nessa noite falar os seus corações, assim como já falou no meu. Uma palavra bem conhecida nossa, que nós iremos ler, enquanto no livro de Daniel, Daniel capítulo 1, nós vamos ler apenas um versículo, que todo mundo que está aqui nesse lugar, a não ser o nenenzinho ali, que eu acredito que ele não conheça, mas está sendo criado num caminho para que um dia também tenha a oportunidade de conhecer a palavra, né? Mas todos nós que já estamos aqui, que somos adultos, conhecemos essa palavra de Daniel. Esse versículo será lido. Daniel, no capítulo 1, vamos ler apenas um versículo, que é o de número 8. Daniel, capítulo 1, versículo de número 8. Amém, Deus? Diz assim a palavra de Deus na minha versão. Daniel colocou no seu coração a não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que
que fosse concedido não se contaminar. Amém? É a mesma leitura que nós fizemos ou é a mesma leitura, né? Vamos colocar de pé, irmão, vamos orar mais uma vez. Oremos. Eterno Deus, nós te louvamos nessa noite, Deus, nós te bendizemos pela tua palavra que foi lida, Senhor Deus. E que agora, Deus, ali nós venha realmente falar aos nossos corações, Senhor Deus, de uma maneira simples, mas também objetiva, Deus. Queremos colocar todos que estão aqui em tuas mãos, toda a família aqui representada, Deus, que possa realmente, Senhor Deus, ser o Senhor das nossas vidas, Deus. Tira do nosso coração, Deus, tudo aquilo que impede uma comunhão sincera contigo, Deus. E nos ajuda, Deus, a ser servos fiéis, Senhor. Nos ajuda, Deus, onde quer que estejamos, que nós possamos, como igreja do Senhor, testemunhar Jesus como Salvador, Deus. Nessa hora, Deus, prepara a nossa mente, nosso coração para a tua palavra, Deus. Ela possa, Deus, sair daqui, nós possamos nessa noite, Deus, sair daqui de maneira diferente como entramos, Senhor. Nós possamos, Senhor, verdadeiramente ser seus servos, Deus. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a caminhar contigo de maneira fiel, Senhor. É a nossa oração, nos confiada no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Podemos sentar, irmãos. Como foi dito, né? É uma palavra simples, mas certamente será objetiva na nossa vida, né? Meus irmãos, aqui temos, nessa leitura que fizemos, um jovem, Daniel, que ele optou não se contaminar com as coisas que o rei certamente preparara para aquele jovem, né? E há decisões na nossa vida que nós tomamos, que essas decisões falam eternamente da nossa vida, eternamente profissional, em todas as áreas, essas nossas decisões, elas nos levam a ser fiel a Deus, a ser fiel no trabalho, a ser fiel na nossa área, onde nós vivemos, onde nós realmente estamos, né? E há decisões que realmente nos levam ao fracasso, né? Há decisões que nós tomamos que a gente, na verdade, não buscamos a orientação de Deus, nós não ouvimos muitas das vezes aos nossos pais, né? Porque muitas das vezes, antes de nós conhecermos a Jesus, nós temos nossos pais que nos orientam, e o pai da gente, paterno, não é igual, é semelhante a Deus, não é que seja Deus, mas quer sempre o melhor para nós, assim como Deus. Deus, além de querer o melhor para nós, quer que nenhum de nós se peçamos. Deus não quer que nenhum ser humano vá para o inferno. Então, a decisão que nós tomamos muitas vezes sem a orientação dos pais, ou a orientação de Deus, em primeiro lugar, a orientação de Deus, nos leva, muitas das vezes, a caminhos de morte. Porque a própria Bíblia diz que tem caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o seu fim é a morte. Né? O salário do pecado é a morte. Né? Então, nós, nessa noite, queremos falar que, como servos do Senhor, devemos olhar para as nossas decisões hoje, e ela certamente nos falará lá no futuro. Eu, particularmente, tomei uma decisão no passado, há 28 anos atrás. 28 anos atrás. Eu servi ao exército, tomei a decisão de sair da base do exército. Eu podia ter continuado hoje, certamente, eu estaria aposentado, mas estou trabalhando na falta 8 anos para me aposentar. Com a decisão que eu tomei, e traz consequências para a minha vida. Eu podia estar aposentado, mas ainda estou trabalhando. São certas decisões que nós tomamos, que muitas das vezes nos implicará lá no futuro. Outra decisão que nós também precisamos pensar em relação ao nosso casamento. Nós namoramos, escolhemos a pessoa e casamos. É uma decisão que nós tomamos. E muitas das vezes nós vemos nas televisões, os rádios nos mostram que há casamentos que não duram semanas, há casamentos que duram meses, há casamentos que não duram nem um ano. Porque são decisões que estão equivocadamente. Mas a nossa decisão, como servo do Senhor, tem que ser apresentada a Deus. As nossas decisões temos que tomar nossas decisões de maneira concreta, de maneira absoluta certeza daquilo que nós estamos fazendo. Daniel, ele tomou uma decisão no seu coração, de não se contaminar por manjares de rei. Daniel era um jovem, tinha uma vida inteira pela frente, mas já de jovem, sabia o que queria. Daniel sabia que, certamente, se envolvesse com aquilo tudo, que os manjares eram oferecidos. Daniel, com aquele contexto, não quis se envolver. Muitas das vezes nós nos envolvemos com as coisas
ser bonita, ou por apresentar uma aparência legal, uma aparência bonita, né? E as pessoas vão se aprofundam naquilo, né? O diabo, quando aparece para nós, não aparece em forma de chifre, não aparece em forma de monstro, aparece em forma de pessoas bonitas, de coisas belas, e muitas vezes nos cega. E a gente cai, porque nós não optamos em ouvir a voz de Deus. E muitas vezes nós optamos por em fazer a vontade de Deus. Deus nessa noite quer que sejamos homens e mulheres, com o coração voltado para a palavra de Deus. E muitas das vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus porque ouvem conselhos de pessoas que muitas vezes não é nem servo de Deus. Nós ouvimos conselhos de pessoas que nós pensamos que é amigo nosso, é nossos amigos, e muitas das vezes não está nem com o cristianismo. As pessoas nos influenciam a tomar decisões negativas que elas mesmas não tomariam. Mas influencia eu a você a cair no erro, para depois rir da nossa cara e falar assim, olha lá, o servo de Deus, olha, é um hipócrita. E muitas das vezes não ouve nem a voz do pastor, não ouve nem a voz de Deus primeiramente, mas ouve a voz de uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Prefere ouvir a voz do ímpio ou de um amado irmão que está pronto a trazer uma mensagem, a palavra de Deus. Muitas vezes nós tomamos decisões, como já disse, que impedirá a nossa entrada no reino. Nós vemos, existem pessoas que não estão nem em favor do Brasil. As pessoas passam aqui, sabem que é um culto, mas não entram nem para ver o que está acontecendo. Eu aposto, não quero ser hipócrita, mas eu aposto, que aqui fosse um bar, tivesse aqui um balcão, algumas músicas e alguma cerveja que estava cheia. Eu aposto. Mas infelizmente não é assim que acontece hoje. A Bíblia diz que nós temos um livre-arbítrio. O homem tem um livre-arbítrio de escolher para onde quer que vai ser a sua vida eterna, a sua morada eterna. E nós optamos, como servo de Deus, tomamos uma decisão de ter a Cristo como Salvador. Nós possamos realmente, como servo de Deus, tomar nossa decisão certa. E nós vemos que, observamos que há muitas pessoas que quando começam a estudar, muitas vezes não sabem nem o que quer fazer, né? E aí muda de, está fazendo teologia, vai fazer direito, vai fazer engenharia. Então são pessoas que não têm ainda uma opinião concreta naquilo que ela quer. Não tomou ainda a decisão certa. Mas que nessa noite nós possamos realmente fazer como Daniel. Tomar uma decisão certa, não se contaminar. Não ouvir a voz do ímpio e deixar com que a palavra de Deus, a pessoa do Espírito Santo, possa realmente falar a cada um de nós. As pessoas têm ouvido, ou têm N motivos, né, para não estar na casa de Deus. As pessoas têm N motivos para não estar na casa de Deus. Às vezes uma pessoa fala uma coisa e a pessoa sai da igreja. A pessoa fala outra e a pessoa sai da igreja. E com isso não para em igreja nenhuma, porque toda igreja tem problema. Não existe uma igreja. Se a igreja fosse o céu, por exemplo, ninguém sairia de lá. Mas a igreja, as pessoas têm o costume de dizer que é um hospital, né? E por ali passa todas as pessoas. A igreja, ouviu um pastor falando isso, eu achei bastante interessante, que a igreja é como a arca de Noé. Por causa dos animais na arca cheirava mal. Tinha um mau cheiro, por culpa dos animais. Mas nós devemos ficar nessa arca, nós devemos permanecer, ser firmes, porque lá fora o juízo de Deus cai em forma de dilúvio. E é a grande realidade. O juízo de Deus lá fora cai em forma de dilúvio. Nós devemos estar voltados à concentração da palavra de Deus, da igreja de Deus. Nós devemos realmente, como servo de Deus, fazer a vontade de Deus e tomarmos a nossa decisão certa. Se você, meu amado irmão, tem algum problema com o irmão que não vai na igreja, esquece o irmão. Quem vai dar conta de você é você. Quem vai dar conta de mim sou eu. Quem vai dar conta de cada um de nós é cada um de nós. Ninguém vai dar conta de ninguém. Eu amo minhas filhas, mas eu não vou poder arrastar ninguém para o céu. Eu não vou poder arrastar ninguém para o céu. Por mais que você ame seu filho, você tem que ser e fazer com que ele tenha um desejo de estar na igreja, estar em compromisso com Cristo, com a palavra, testemunhar Jesus. Porque eu e você, cada um de nós, queremos dar conta de nós mesmos. Então, meu amado irmão, você que me ouve nessa noite,
já leu esse versículo e sabe que Daniel tomou uma decisão a não se contaminar. Nós também, como servos de Deus, possamos tomar essa decisão de Daniel. E eram jovens. Nós já estamos amadurecidos, já temos uma certa idade, temos na nossa mente aquilo que nós queremos. Mas você que é jovem, que ouve essa palavra, olha, procura tomar a decisão que Daniel tomou. Não se contaminar. É o que o pastor falou, lá fora, o juízo de Deus está em forma de dilúvio. Nós possamos realmente nessa noite, fazendo que a palavra de Deus a respeito de Daniel possa realmente entrar na nossa mente, no nosso coração, nós possamos realmente fazer a vontade de Deus e esquecer lá fora. Que Deus possa nos abençoar e que nós sejamos realmente servos de Deus, de onde quer que sejamos, possamos testemunhar Jesus como Salvador. Amém? Amém.